A paz do Senhor a todos meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. Hoje eu quero abordar um tema bem interessante, que também é bem controverso, sobre o corpo em que Jesus Cristo está nesse momento habitando. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo ele não habita mais um corpo de carne, hoje no céu. Outras pessoas vão dizer que o corpo que ele está, por mais que seja um corpo físico palpável, ele é um corpo totalmente diferente do que ele ascendeu, ou seja, uma glória diferente. E outros vão dizer que, na verdade, ele abdicou desse corpo após a ressurreição, certo? Após, na verdade, a ascensão. Então, eu queria trazer para os irmãos uma abordagem um pouco geral sobre alguns textos bíblicos do que esses textos tratam o corpo em que Jesus está, a forma que ele está hoje, porque na verdade muitas coisas nos são reveladas, mas em partes, né? O próprio João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que nós conheceremos Jesus como ele realmente é. Paulo também em 1 Coríntios 13 vai falar que hoje nós falamos e profetizamos como que pelo espelho, mas veremos como as coisas realmente são na volta dele. Então, para iniciar, vamos ler aqui um texto de Lucas 24, onde vai falar da ressurreição de Jesus, como era o corpo dele. Nós sabemos que Jesus teve uma encarnação, mas esse corpo mortal morre e então ele ressuscita, e a ressurreição dele é um pouco diferente do corpo anterior. Então nós vamos investigar agora, a partir do verso 39 ao 43. Vamos lá. Lucas falando: vede as minhas mãos e os meus pés. Jesus falando aos discípulos que eu sou o mesmo. Apalpai-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da sua alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes o que aqui para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E então ele comeu, Jesus, na presença deles. Duas coisas que nós temos que pontuar aqui. A primeira é que Jesus vai dizer que ele é o mesmo e que ele não é um espírito, por isso toquem nele, que um espírito não tem ossos nem carne. Então a primeira coisa, Jesus após a ressurreição, com o corpo glorificado, tem carne e ossos e come. E você vai perceber que ele come pelo fato dos discípulos estarem atemorizados e não ainda entenderem que de fato ele tem ressuscitado. Então a partir do momento que ele come, está evidenciando que de fato ele é físico, mas um corpo diferente do antigo. Evangelho de João, também no capítulo 20, vai tratar sobre essas coisas, e há uma questão interessante sobre a parte de Tomé. Vamos lá. João capítulo 20, do verso 24 ao 28. E diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio a primeira vez. Então os discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as mãos e os sinais dos cravos, e ali eu não colocar o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Então Tomé, ele não estava na primeira vez com os discípulos quando Jesus estava lá. E ele disse que só acreditaria se tocasse nas feridas dele, né? Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé também estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. De uma forma miraculosa, Jesus traspassou a porta fechada e apareceu diante deles. Isso não quer dizer que Jesus é um espírito, né? Ele tem poderes altamente sobrenaturais aqui, que ele não demonstrou nem no seu ministério. E ele diz, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, para que vocês não sejam incrédulo, mas crente. Então Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Então, após o momento em que Tomé toca nas feridas do Senhor, ele identifica que de fato ele ressuscitou e ele é o mesmo que morreu naquela cruz. Como eu já também li a primeira de João, vamos só aqui recapitular algumas questões. Primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 2, que diz o seguinte: amados, agora nós somos filhos de Deus, isto é, após a ressurreição de Cristo.
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha que interessante. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele. Primeira coisa, quando Jesus se manifestar, nós teremos um corpo idêntico ao dele. E vai dizer assim, porque haveremos de vê-lo como ele é. Entenda, se nós formos dizer que, de alguma maneira, por Jesus ser Deus, ele não habita mais um corpo de carne, nós vamos ter que dizer também que a igreja também habitará um corpo diferente. Um corpo talvez divino, e não é bem assim que a Escritura trata. Por mais que Jesus seja Deus, ele habita um corpo humano, e o corpo humano só passa a ser diferente porque a divindade, a essência divina, eterna, incorrupta, revestiu aquele corpo humano. E por haver esse revestimento, então o corpo é diferente. Não é o corpo por si só que é diferente, mas aquilo que o reveste, que é o próprio Deus. E assim seremos nós. Então, veja que haverá uma semelhança, uma identificação, uma igualdade entre o corpo que Jesus tem agora e o que nós teremos. E para consubstanciar isso, nós temos que ir aonde? Onde fala mais claramente sobre esse corpo da ressurreição, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do verso 42 ao 50. Olha que interessante. Paulo está ali falando sobre a ressurreição, ele está falando sobre a diferença do corpo humano para o corpo espiritual, o corpo terreno para o espiritual, na verdade, e ele vai dizer o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Na vinda de Cristo ocorre a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, isto é, um corpo nasce para morrer, ele se decompõe, mas ele ressuscita na incorrupção, ou seja, sem decomposição. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita em poder. Ele está fazendo uma comparação do que o homem natural tem e o homem espiritual tem, que são coisas totalmente diferentes. Ele vai dizer, semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual, mas esse corpo espiritual não quer dizer que é espírito, é um corpo de outra dimensão, é um corpo onde é diferente daquilo que o homem por si só gera. O homem gera um corpo que morre, enquanto Cristo gera um corpo que é eterno. E ele vai dizer, se há um corpo natural, isto é, a semelhança nossa de hoje, há também um corpo espiritual. Ele vai falar que esse corpo espiritual é o corpo que Cristo habita hoje. Ele diz, mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. E depois que há o corpo natural, pela ressurreição ou pela transformação, vence o espiritual. E ele diz, o primeiro homem é formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. E ele diz, como foi o primeiro homem o terreno, também serão os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também será os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ele vai dizer aqui, o grande mistério, que a carne nem o sangue podem herdar o reino de Deus. E é daqui que alguns tiram a base de que Cristo ou nós não teremos um corpo físico, quando na verdade vai bater de frente com o que nós acabamos de ler no Evangelho, que o corpo de Jesus sim é um corpo físico e espiritual ao mesmo tempo, que possui carne, que possui ossos, que se alimenta. Então, quando o verso 50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nós também temos que ler o segmento que diz, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Isso quer dizer o quê? Que esse carne e sangue não está falando propriamente de carne e sangue literal que corre em nossas veias. Senão assim o próprio Cristo não poderia. E esse texto iria em contramão do que nós acabamos de ler nos Evangelhos. Mas a carne e sangue aqui está falando de sentimentos carnais, de desejos carnais, de consequências pecaminosas que o corpo humano produz. Não se pode. Por isso que a decomposição não pode herdar a incorrupção. Ele está querendo dizer o quê? Que a transformação de corpos, a ressurreição, a glória futura para este corpo só será alcançada por pessoas santas que creem em Jesus Cristo e por isso são santificadas. E para terminar esse texto, vamos aqui no verso 51 e verso 52, que vai falar sobre a transformação. Ele vai dizer que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, seremos transformados. Todos os que tiverem morte serão ressuscitados. Então você ainda vai me perguntar,
Mas como é que fica então a visão de Apocalipse, em que João vê Jesus de uma forma diferente, os seus pés como latão reluzente, o seu cabelo como branco como a lã, seus olhos como chama de fogo. E é interessante porque esse texto, ele basicamente ele não demonstra como Jesus está agora, mas ele remete a uma profecia do Antigo Testamento, onde nós vamos ler também. E é dito ali no capítulo 1 de Apocalipse o seguinte: ele vai dizer que viu um que estava no meio dos candeeiros, era semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva, como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como bronze polido, como se fosse refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas, da sua boca saiu uma espada, e por aí vai. Só que o interessante é que João está tendo uma visão não de como Jesus está agora, mas uma visão que remete à autoridade que ele recebeu pela glória do reino que o Pai o entregou. E onde é que nós vamos basear isso, a não ser pelo livro de Daniel? Veja só o que o livro de Daniel, no capítulo 7, vai nos demonstrar. Percebam bem essa leitura que nós fizemos agora do texto de Apocalipse, e olha o que é que diz Daniel 7. Só um minutinho. Daniel 7, do verso 9. Vamos lá. Ele diz: continuei olhando, Daniel está falando sobre a visão dos 4 animais, até que foram postos uns tronos. Interessante que no Apocalipse também vai aparecer esses tronos. E o ancião de dias se assentou, aquele que tem autoridade para julgar, o Eterno. Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono era um chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares o serviam. Agora vamos lá para o verso 10, e diz, a gente já leu aqui, né? O verso 13, que diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, interessante que a semelhança que Cristo aparece no Apocalipse é a semelhança que o ancião de dias aparece aqui no livro de Daniel. E o que isso quer nos dizer? Que o ancião de dias tem essa representação, porque Deus não tem imagem, mas o Filho tem. O Filho, ele encarnou, ele deixou de ser espírito para habitar o corpo. Mas o ancião de dias não. O ancião de dias, o Espírito Santo, eles são espíritos. E por esse fato, quando é demonstrado essas figuras dele, não quer dizer que o Pai é dessa forma. O Pai não tem forma. Mas são segmentos para demonstrar virtudes espirituais. E nós podemos tratar em outro momento. Mas olha que interessante. Da mesma forma que o ancião de dias aparece aqui, Cristo aparece no Apocalipse. Isso quer dizer que a autoridade que o ancião de dias tem passou-lhe para o Filho. E por isso, na visão de João, Cristo apresenta-se como aquele que tem aquelas formas. Por isso é dito que ele é digno de abrir o livro, que ninguém podia. Né? E é impossível entender esta questão da habitação do corpo de Cristo. Aliás, o corpo de Cristo pela habitação do Espírito Eterno, se a gente não lê sobre a sua kenosis. É um termo grego para manifestar alguém que se esvazia, um recipiente que é retirado toda a sua substância. Filipenses capítulo 2 é dito o seguinte, a partir do verso 4, verso 5: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvazia,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só. Para que nós possamos entender que forma e que corpo Jesus tem nesse momento, nós temos que olhar primeiramente para cá. Jesus, ele era espírito, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a ação a arquitetônica do desejo do Pai. E a partir do momento em que Jesus ele se diminui para habitar um espaço-tempo, ele tem que abdicar da sua glória. E esse abdicar da sua glória remete em algumas coisas que ele vai ter que permanecer. Para que o Criador da criatura pudesse ser como a criatura, ele teria que se diminuir a esse ponto. Então, por isso, Cristo se esvazia da sua glória, deixa sua autoglorificação para que outro o glorifique, isto é, o Pai. E através disso, ele pôde habitar um corpo humano gerado em Maria. E é por este fato que Jesus, na ressurreição, ainda tinha as marcas dos sinais da aliança. Aquelas marcas são representações, são manifestações físicas da aliança feita no corpo dele. E é por este fato que o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Filho, estará para toda a eternidade aprisionado em um corpo humano. Porque esse foi o preço que ele pagou para se fazer semelhante aos homens. Algumas pessoas também vão falar sobre essa glória que Jesus tinha em João 17. Ele vai dizer, naquela oração, antes de ir para o Getsemane, pedindo que o Pai o glorificasse com a mesma glória que ele tinha antes que houvesse mundo. E está aqui, no verso 4 e 5, e diz: Eu te glorifiquei na terra e consumando a sua obra que para mim confiaste de fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso não anula em nada o que nós estamos criando ou construindo até aqui. A teoria, a manifestação do esvaziamento de Cristo, ela culminou numa habitação de um corpo. E isso só pôde porque o Filho de Deus, o Verbo, ele se diminuiu. Deus se diminuiu ao ponto de caber uma criatura. E por este fato ele estará dentro desse corpo eternamente. Então, neste momento, existe um homem de carne no céu, glorificado. E essa glorificação faz com que este corpo humano não veja mais a morte. Mas isso não tira a característica humana que agora o Filho tem, por meio da encarnação. E com este mesmo corpo que ele tem hoje, nós teremos um. Ou seja, nosso corpo será revestido da incorruptibilidade do Espírito Santo. Então, este é o entendimento que eu tenho sobre qual corpo Cristo tem hoje no céu. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Amém.